Você que está na sala, se você já quiser. Tá bom o som? Tá num volume bom? Ótimo, Tá, para mim tá. ótimo. Se você já quiser aproveitar e já começar a ficar seus olhinhos fechados, sabe quando a gente curte um momento em que a gente vai se achegando, né? Vai se achegando aí devagarinho dentro de você. Olá, boa noite. Seja bem-vinda. Tudo bem? Vai se achegando, se acomodando, que daqui a pouquinho a gente já vai fazer aí uma introspecção. Suca, posso fazer uma pergunta para você enquanto a gente não inicia? Você conduz a meditação guiada ou você conduz a meditação só silenciosa? Viu que você está perguntando o que eu faço? Eu faço as duas. Depende É? muito do meu momento. Tem Tá momentos bom. que eu não quero absolutamente nada. E Tá, aí, mas a música é uma coisa sempre constante. tá. A Eu música vou, eu e o vou fazer, som. eu vou fazer uma proposta para você, não para hoje, tá? Mas assim, no transcorrer dos nossos momentos de Que, grupo, talvez a gente te peça para encerrar numa meditação guiada de alguns minutos. A gente aproveita o seu know-how também, tá bom? tá ótimo, com Ótimo. certeza, com E é certeza. isso. E eu vou pedir para o Alan também fazer um outro momento para a gente, uma outra hora. E aí a gente vai trocando, porque É ótimo, é tem ótimo. gente, tem gente muito valiosa aqui nesse grupo, viu? Ai, com certeza. Eu acho que às vezes a gente se pergunta por que é que você está aí dentro, né? É, Isso é uma pergunta que você joga para dentro de você e o universo lhe responde, com certeza, né? é, Mas temos uma conexão, né? E eu acho que isso é o mais importante. Para isso mim é muito mesmo. importante voltar a falar sobre a religião espírita, né? Que nem é a religião, a filosofia espírita, Isso. porque a grande verdade é que fui educada dentro dela, né? Que bom. Vivi com algumas bruxinhas durante muito tempo. Ai, que bom. Obrigada, viu, Suca? Nós vamos conversar a respeito. Com E- certeza. Ótimo, tá bom. Eu vou convidar vocês todos, então, para a gente iniciar efetivamente, fechando os nossos olhos por alguns minutos, inspirando e levando para a tua respiração, a tua atenção. Coloque a sua atenção nesse ato de inspirar e expirar, permitindo que esse movimento vá se suavizando e se alongando à medida que você sente, inclusive, um relaxamento e promove um relaxamento dos seus ombros. Coloque atenção aí e relaxe um pouco mais essa região dos ombros, essa região da face, dos olhos. Inspira, suaviza e tranquiliza. Leva o teu olhar para dentro de você, para esse lugar no mais profundo, onde você se conecta com a tua verdade, com a tua essência.
E a partir dela, você eleva o seu olhar para essas forças maiores que te sustentam, que te inspiram, que te amparam em todos os momentos da tua existência e da sua vida maior. Inspira, e como é bom ter esse lugar onde se aconchegar. E a ti, força maior, nós agradecemos por este momento e rogamos a inspiração, as energias renovadoras e purificadoras, para que esse encontro comigo e com todos esses amigos e companheiras da sala virtual se faça de uma maneira elevada, com tranquilidade, com equilíbrio, e que este momento ele sirva como reorganização dos nossos conceitos, mas principalmente das nossas energias, das nossas forças espirituais e psíquicas. Que os nossos lares, todos os nossos lares, nesse momento, se sintam e sejam visitados por essas forças maiores, por esses anjos de Deus que vão organizando, higienizando e abençoando cada uma das nossas residências enquanto aqui permanecermos, unidos nesse propósito maior de aprender e de nos tornarmos pessoas mais humanas e melhores. Que essa luz esteja conosco, esteja nesse momento e permaneça conosco. Inspira e traz com você, ao abrir os seus olhos, essa vontade real de aprender, de compartilhar, de estar aqui mais uma vez. Isso. E devagarinho vai vindo aqui para a sala, percebendo que a sala já se faz muito brilhante de tanto rostinho, de tanta energia, de tanta coisa boa que aqui tem, né? Ok? Então, tem Só um minutinho. Vanessa, minha irmã não conseguiu entrar de jeito nenhum. Joana Angélica. Joana é o nome dela. Ela não clicou no link e não conseguiu de jeito nenhum. A Vanessa dá uma olhadinha nisso aí, ver o que Fala para ela mandar uma mensagem para mim, por favor, para eu ter contato com ela, que eu não tenho contato com ela. Pega meu número, passa para ela, por favor. Tá, joia. Isso. Algumas pessoas estão entrando, são novas, estão chegando agora. Então, eu vou dar uma retrospectiva rapidinha mesmo, porque isso eu sempre vou repetir, ok? O nosso estudo, apesar de vocês observarem e ficarem muito atentos, né? A gente fala de espiritismo, mas não é para falar de espiritismo propriamente dito. A nossa proposta não é transformar esse grupo num grupo espírita propriamente dito, porque tem pessoas que vão se achegando e são de outras denominações religiosas, mas sim, a gente tem como base e a gente tem como perspectiva de estudo admitir algumas questões importantes para o entendimento das questões que virão futuramente. Então, quais são essas questões? Qual é essa nossa perspectiva de estudo? Ela parte do princípio que existe um Deus, um Criador, uma energia criadora, sustentadora de tudo e de todos. Parte do princípio que existem dois elementos no universo, dois elementos básicos no universo, o elemento espiritual, que é o elemento inteligente, e o elemento material.
que vai servir de veículo de manifestação para esse ser inteligente, para esse princípio inteligente, e esses dois elementos conjugados oferece para cada um de nós essa gama de fenômenos que ocorre na natureza, no universo, né? Os vários mundos, as várias questões, todas esses fenômenos e manifestações que ocorrem na natureza e no universo. Também temos como perspectiva de trabalho o entendimento das sucessivas vidas. Esse princípio inteligente, ele caminha e se manifesta no universo, em vários mundos físicos, através de um processo, de um mecanismo chamado reencarnação. A gente parte desse princípio também, a gente entende a reencarnação e ela acaba sendo pano de fundo para nós entendermos uma série de outras questões. Reencarnação como mecanismo de evolução, né? Mecanismo indutor ao progresso do espírito, que se manifesta em várias existências físicas, até que ele adquira a perfeição ao qual é destinado. Bom, as forças anímicas, que é uma outra coisa que a gente fala sempre. O que são as forças anímicas? Forças da alma. Se manifesta, ora no mundo físico, através desse veículo físico, desse corpo que nós trajamos, e seja através de um corpo fluídico fora da matéria, quando em sono, quando desdobrados de um corpo físico, se ainda conseguimos nos manifestar na existência física, ou apenas com esse corpo fluídico, quando o nosso corpo se deteriora pela morte física, então nós nos desprendemos na totalidade, o espírito se desprende e segue a sua caminhada nos planos do espírito. Então, todos aqueles homens que já viveram entre nós e que hoje não se encontram na carne como nós nos encontramos, nos manifestando com esse corpo, se encontram no plano do espírito. Uma boa parte deles, que já viveu na Terra, permanece na própria Terra, nas dimensões espirituais que circulam e que circundam o nosso planeta Terra. Porque o nosso planeta Terra também tem algumas dimensões espirituais que se acomodam ao redor desse grande centro de matéria condensada, ok? Tudo isso eu vou repetir sempre de um jeito ou de outro, vai entrando, vou falando de um jeito, depois eu falo de outro, e a gente vai perceber que é muito básico essa ideia. Deus, espírito e matéria se acoplando de alguma forma e podendo manifestar-se na vida física ou fora da vida física. Para que esses dois elementos se conjuguem, há que existir um terceiro elemento aqui no meio, que faz a união de um princípio inteligente extremamente sutil, que a nossa compreensão humana não consegue descrever. A gente consegue visualizar ou descrever um espírito como uma chama divina, uma flama, uma luz. Isso porque falta palavras para descrever o que é o princípio espiritual. E aqui a gente tem um corpo físico, grosseiro, denso, materializado. Entre um elemento e o outro, tem que existir um elemento que ligue os dois. Esse elemento que liga os dois, na doutrina espírita, nós chamamos de perispírito. Mas porque a gente trabalha aqui nessa sala com uma diversidade de outras filosofias, nós vamos chamar sempre de corpo fluídico. É um corpo fluídico que tem propriedades que se acoplam ao espírito e tem propriedades que vão se acoplar à matéria. Por isso que ele é um elemento intermediário. Esse elemento aqui, matéria, perece, é finita. Ela trabalha nos planos da matéria. O que é a lei? Quais são as leis da matéria? Tempo, espaço, finitude, forma e limite. Na grande maioria é isso. Então, a forma física tem limite, tem começo, tem meio, tem fim, vive dentro de um esquema de tempo e de espaço. Estão me acompanhando?
Isso é da matéria. Saiu da matéria, vai para o espírito, nós temos a infinitude, aquilo que não termina, aquilo que é permanente. Então, entre o que é permanente e infinito e o que é finito e que termina, que é perecível, nós temos esse elemento no meio, que é o elemento que permite a evolução, porque é um elemento moldável, né? É uma energia modeladora que vai se modificando à medida que esse ser, experienciando rotineiramente, sequencialmente, experiências na matéria, vai agregando elementos, conhecimento, sabedoria, e vai arquivando isso aqui para dar a esse espírito que no início é simples e ignorante de tudo, o conhecimento a partir dessas experiências na vida física. Não se preocupem se isso parece muito assustador para alguns de vocês. Vagarosamente a gente vai repetindo tudo isso de várias formas, ok? Falamos das forças anímicas e das forças mediúnicas como sendo forças de expressão desse ser inteligente quando se manifesta na vida física. Quando eu me manifesto aqui enquanto espírito, inteligência do universo, as forças maiores que eu carrego em mim, forças que são pensamento e sentimento. E isso é interessante a gente perceber, porque tem gente que ainda acha que a gente não consegue ter domínio sobre pensamento e sentimento. E pensamento e sentimento são só forças de uma entidade maior, de um ser maior que é você. Então, se eu tenho pensamento e sentimento como forças da minha alma, essas forças eu tenho que ganhar domínio sobre elas. Percebe? As minhas forças de pensar e de sentir, elas se manifestam aleatoriamente quando eu não reconheço que eu sou superior a elas, que eu sou o dono delas. Porque se eu entendo que elas são donas de mim, elas são propriamente o eu, elas fazem o que querem. Pensamento vai para um lado, sentimento vai para o outro, e a nossa ação fica uma coisa horrorosa. Já perceberam isso? Então, quando a gente começa a ganhar essa consciência de que eu sou um ser maior, inteligente, portador de instrumentos, de forças, de pensar e de sentir, que agregadas, bem dirigidas, podem dar ao meu comportamento, à minha ação, seja no mundo físico, seja no mundo do espírito, uma qualidade maior, eu trago o domínio para esta criatura aqui, que é a verdadeira. Estão me acompanhando? Porque tem muita gente que não acha que é aqui, acha que é em pensamento e em sentimento. Então, pensamento e sentimento são forças da alma. Elas se manifestam naturalmente no corpo físico, através do nosso raciocínio, da nossa razão, das nossas emoções e dos nossos sentimentos. Elas se manifestam nesse corpo fluídico através de algumas características que são próprias desse corpo, próprias deste elemento. Então, por exemplo, quem tem intuição? Todo mundo tem intuição. Quem tem aí alguns fenômenos de telepatia, essa coisa de você ler a mente do outro, falar junto com o outro, pensar em alguém, esse alguém te ligar, não é verdade? Isso são forças da alma, que estão atreladas aos nossos sentidos deste corpo fluídico, que é um sentido generalizado de percepções e de sensações de um mundo que nos cerca, que vai além do mundo material, além das coisas materiais, né? Então tem um mundo emocional e energético que circula ao nosso redor e que a gente não absorve essas informações só pelos olhos, boca, nariz, não. A gente absorve isso pelo sentido da alma. Forças anímicas. Quando essas forças anímicas, elas sofrem a interferência de outras mentes, de outros espíritos, de outros seres inteligentes, nós temos aquilo que a gente chama mediunidade. Percebem? Mediunidade é essa
força anímica com a interferência de uma outra mente, exercendo uma pressão, exercendo uma força, exercendo um poder sobre essas nossas próprias características. Bom, como é que a gente enfrenta? Porque hoje o assunto é esse. Como é que a gente vai enfrentar isso? Porque é bonitinho no livro, é bonitinho quando a gente fala, né, teoricamente, mas quando você está lá sofrendo na pele a pressão, o pensamento de forças estranhas, sem ter domínio disso, sem ter conhecimento disso, e principalmente tendo muito medo disso, porque a mediunidade ainda é vista como algo extremamente assustador, como é que eu posso, né, enfrentar a eclosão e o afloramento dessas forças, principalmente as mediúnicas? Porque as forças anímicas da telepatia, as forças da intuição e dos pressentimentos. Agora, pressentimento é diferente de premonição. Quando algum elemento tem premonição, aí ele já começa a ficar muito com medo. Né? Quando você tem um sonho premonitório, você tem um momento qualquer de devaneio premonitório e enxerga algo que ainda não aconteceu, principalmente algo que é meio temeroso. Como nós tememos a morte, uma boa parte das percepções extrasensoriais ligadas a acidentes, a mortes, a coisas trágicas ligadas a pessoas que nós amamos, que nós conhecemos, dá uma paura. Estou falando sério ou não? Dá um medo. Quem já sentiu tem medo, porque não sabe como lidar com isso. Né? Agora, imagina quando você tem um canal perceptivo aberto e uma mente desencarnada, invisível, que você não vê, mas que você começa a sentir em você sintomas de mal-estar, de dor de cabeça, pensamentos confusos. Como é que fica isso? Não é? A grande maioria de nós tem as forças anímicas e mediúnicas num grau mediano, ou seja, dá para viver a vida com uma certa tranquilidade, mesmo sofrendo alguns sintomas. A gente consegue viver muito bem. Agora, tem uma parcela da população brasileira, da população mundial, da população da Terra, que sofre esses fenômenos numa determinada intensidade, que aí fica realmente muito mais difícil sozinho você sair disso. Esses 2 últimos encontros que nós tivemos, nós falamos bastante a respeito dos médiums que conseguem manter um controle e, através de um comportamento diferenciado, através do convite que esses fenômenos fazem para cada um de nós, né? Porque esses fenômenos vão fazendo convites para você se rever, para você se olhar, não é? Estão me acompanhando? Nós fizemos isso. Ou seja, o que é a mediunidade? Qual que é a finalidade dela? A finalidade dela é colocar cada um de nós em contato com essas forças que são nossas originais, ter a ciência e a certeza de que a gente não participa só do mundo físico, o mundo físico é o mundo passageiro, o mundo real é o mundo do espírito. Nós sofremos interferências no dia a dia, não só das pessoas que estão encarnadas conosco, vivendo conosco, porque quando nós somos sugestionáveis dentro da família, nós somos sugestionáveis dentro do nosso grupo social, nós somos sugestionáveis dentro de todo o contexto onde a gente se insere. Quando nós não somos sugestionáveis, nós já criamos naturalmente uma barreira para que essas interferências do dia a dia não mudem e não alterem o nosso posicionamento na vida. Quando somos sugestionáveis e sofremos a interferência de mentes, de pensamentos, de emoções, de um plano que nós não enxergamos, mas que, a partir da perspectiva do nosso estudo,
nós sabemos que existe, fica um pouco mais difícil. Por quê? Caramba, eu não enxergo quem está fazendo isso. Eu sinto, mas eu não enxergo. Então, como fazer? Aí nós começamos a traçar um plano de como que eu vou enfrentar isso. Primeiro, com naturalidade. O estudo deve trazer para cada um de nós essa questão da naturalidade. O que é a naturalidade? É entender que são fenômenos naturais. Porque quando eu entendo que tudo isso é sobrenatural, é muito misterioso, ou principalmente que tudo isso pode ser obra do diabo, desculpe o termo, mas a gente precisa falar, porque tem muita gente que acha que isso é obra do diabo. Porque tem gente que acredita que na vida só tem duas forças, a dos anjos e a dos diabos. O meio termo que é a gente não existe. Mas se você morrer amanhã, você vai me desculpar. Se você morrer amanhã, você vai continuar igualzinho você está hoje. E se você não é muito boa, é meio tranqueira, desculpe o termo, né? Se é meio tranqueira, você vai continuar sendo tranqueira até que você queira mudar. Você morre, desencarna, perde o corpo, continua vivo do lado de lá, continua apegado às mesmas coisas e às mesmas pessoas. Se você é daquele tipo resistente, birrento, rebelde, você vai dar uma banana para a equipe espiritual que está vindo socorrer você na hora do desencarne, para te levar para um lugar escola, para te levar para um ambiente para você recomeçar uma nova etapa da sua vida, e vai falar, vou nada, eu vou ficar aqui, porque Mariazinha e Joãozinho, eu não largo nem a pau. E aqui que você se transforma, se transforma num fantasma. Entre aspas, você se transforma naquilo que nós chamamos vulgarmente um obsessor. Emília de Deus, eu não posso ser obsessor. Ah, mas eu digo que vai ser, se não mudar o seu comportamento, vai ser. Porque se você tem a ideia que obsessor é um bicho-papão, cabeludo, peludo, com tridente e uma... Esquece, bicho. Obsessor somos nós, em vida, como encarnados, quando a gente obsedia o pensamento do outro, exigindo dele que ele faça exatamente como eu quero, do jeito que eu quero, e se ele não fizer, eu pego ele na esquina. Não é não? Eu morro, continuo igualzinho. Não é verdade? Então, tirando, salvo aqueles médiuns que vão necessitar realmente de uma atenção muito especial, vão exigir, inclusive, que se procure especialista em mediunidade, e aí eu digo para vocês, hoje, os centros espíritas bem organizados, com estudos bem organizados, são os melhores centros especialistas para educar e desenvolver no sentido de educar uma mediunidade. Principalmente quando alguém fica possuído, aparentemente, porque dá a impressão que a pessoa está possuída por forças externas, que eu vulgarmente estou considerando forças do diabo, forças do mal. Até aqui vocês me acompanharam, estão entendendo isso, a gente está recuperando de uma certa forma tudo que a gente falou para ir desmistificando tudo isso, né? O que eu quero colocar hoje? Eu quero colocar o seguinte, a mediunidade, ela vai se apresentar para as pessoas de 3 maneiras diferentes, didaticamente falando, ok? Existem aptidões variadas, então existem médiuns de tudo quanto é tipo de categoria. Você pode ser um médium que tenha inspiração, que tenha vontade de escrever, que a mediunidade se expresse através da música, que a mediunidade se expresse através de uma arte que você produz. A mediunidade se apresenta no dia a dia de uma maneira muito singular, muito particular e muito natural. Vocês já viram artistas, depoimentos de artistas que conseguem escrever uma música em 5 ou 10 minutos? Pessoas que pintam um quadro de uma maneira muito rápida, a ideia, e você conversa com ele, ele fala, a ideia nasce na minha mente, eu vejo tudo na minha mente e depois eu projeto. Tudo isso é força da alma
Tudo isso é mediunidade lidada de uma forma muito natural. Só não é muito aparentemente natural quando a gente encontra os fenômenos numa proporção tão fatigante e inoportuna na vida do indivíduo que começa a eliminar dele a possibilidade de ter uma vida normal. Então, você vê isso desde criança. Crianças que aparentemente, se você olha, parece que ela está possuída. E às vezes ela está mesmo possuída por pensamentos externos que dominam ela de tal maneira que ela tem comportamentos totalmente inadequados para a idade dela. Crianças que manifestam entidades espirituais e que assustam uma família inteira, né? E normalmente não é família espírita, é família de qualquer outro núcleo que está sendo chamado para olhar esses aspectos do espírito, né? Mas como eu estava falando, a mediunidade ela vai se apresentar de 3 formas. De uma forma inconsciente, né? O que é isso? O médium, ele pode ser inconsciente, e normalmente é o médium inconsciente que sofre esses processos mais inoportunos, que se vê tomado por uma força, e isso pode ter acontecido na casa de vocês, na casa de parente ou no vizinho. Você viu alguém que foi tomado por uma força externa, e a gente, vulgarmente, fala assim, baixou o espírito, baixou um bicho lá, baixou uma entidade lá, e aquele ser, ele se deixa dominar. Você vê ali uma expressão física e fisionômica diferente, você vê um tom de voz diferente, você vê um gestual diferente. Sabem do que eu estou falando? Já viram isso? É um médium inconsciente. O mecanismo do fenômeno acontece de maneira inconsciente. O que é isso? A vontade desta criatura encarnada, ela é suprimida pela vontade do espírito. É como se esse indivíduo perdesse a vontade. E naquele momento, ele é tomado pela vontade do espírito e ele não tem consciência. Quando a pessoa ela tem esse mecanismo, e esse mecanismo ninguém escolhe ter. Você não passa lá na lista e fala, eu quero ter isso aqui. Não, isso faz parte da organização fisiológica, biológica e espiritual do indivíduo. E tem tudo a ver com o processo reencarnatório dele, que a mediunidade é colocada como oportunidade de reerguimento daquela alma. Agora, vocês todos ouviram o áudio, o vídeo que eu mandei do Divaldo no grupo? Todos vocês viram? Se não viram inteiro, viram uma parte? Quem não viu, quem não ouviu e quem não tem, porque chegou agora, me peça depois que eu refaço, eu remando, eu reenvio esse vídeo. Tá bom. Ok? Camille, depois a gente manda. Por que esse vídeo eu mandei? Por 2 motivos. Porque a mensagem dele é muito importante para esse momento, é um médium sério, e para que a gente perceba um momento de mediunidade inconsciente. Vocês percebem, aqueles que conhecem o Divaldo, o médium que está ali sendo médium, quem não conhece pode pesquisar pela internet, quando ele está falando por ele mesmo, quando é a voz dele, quando são as expressões dele. Ali, apesar da gente não ter a imagem do Divaldo, enquanto médium, a gente tem uma voz diferenciada, que é a voz do espírito Bezerra de Menezes. Vocês percebem como é o tom de voz? Como muda? Quem conhece o Divaldo falando por si só e quem conhece o médium Divaldo falando e expressando a ideia de Bezerra de Menezes. Por que Divaldo não desequilibra num processo inconsciente? Porque Divaldo faz isso que a gente está querendo fazer conosco, ou seja, crescer internamente, ter equilíbrio interno, reconhecer que eu sou espírito, que eu tenho 2 forças enormes, pensamento e sentimento, que eu ganho domínio sobre elas, para que nenhuma entidade espiritual, ao se acoplar
as minhas estruturas biológicas, fisiológicas, ok? Através de ligações mentais, tenha domínio sobre o meu corpo, sem que eu tenha controle sobre isso. O médium inconsciente, quando ele nem se conhece, ele é uma pessoa que está muito distante da essência dele. Normalmente ele sofre muito. São esses que vão parar nas casas espíritas, nos centros de umbanda ou nos consultórios psiquiátricos, cheios de fenômenos, de situações que os envolvem sem que eles tenham consciência do que está ocorrendo. Percebem? Então, todo médium inconsciente, a ação do espírito é completamente independente da vontade desse médium. E o que vai caracterizar o fenômeno é que o médium, depois que termina a manifestação do espírito, ele não guarda na memória dele nada do que aconteceu. Já viram pessoas que depois que passam por um transe desse, sai do transe, ela não lembra o que aconteceu com ela. Né? Não é problema da mediunidade, é uma circunstância provocada pelo mecanismo que ali está sendo utilizado. Esse mecanismo, quem define é a organização física e biológica, fisiológica desse indivíduo, tem a ver com o organismo. Então, se a pessoa ela tem um organismo que propicia esse afastamento total do corpo perispiritual, do corpo fluídico, para que o espírito que vai se manifestar tome conta desse veículo físico, eu não tenho o que fazer. Eu tenho é que educar esse indivíduo que sai do corpo, que desaloja-se do veículo físico, para que a moral dele, a capacidade de valores e de princípio dele, de domínio sobre o pensar e o sentir dele, sejam as forças que dominem a ação dessa entidade. Vocês estão me entendendo? Conseguem compreender o que é o inconsciente? É uma das mediunidades mais difíceis que tem. Né? Por quê? Porque o médium precisa, o indivíduo precisa fazer esse exercício do autoconhecimento muito mais apuradamente, muito mais rapidamente do que os outros dois, as duas outras características. Porque nós temos numa ponta o inconsciente e temos na outra ponta o mecanismo. Quando eu falo mecanismo, é porque está ligado no físico, tá, gente? É isso que precisa ficar claro. Não é o médium que é inconsciente, é o mecanismo. Então, o mecanismo inconsciente faz com que o corpo físico fique totalmente à disposição de uma entidade que vai usá-lo. A única força do espírito que habita esse corpo e que se desloca dele temporariamente, pode exercer, é uma força moral, é uma força que se faz e se expressa através do pensar e do sentir. Estão entendendo? Maravilha? Ok. Nessa ponta o inconsciente, nessa ponta o mecanismo consciente. É aquele indivíduo que é o músico, que escuta a música dentro da cabeça dele, ele tem consciência daquela letra, daquelas palavras que vão se formando. Se ele não sabe sobre interferência espiritual, ele pode até acreditar que foi ele mesmo. Mas ele sempre fica na dúvida, porque fala, nossa, como que isso brotou na minha cabeça de uma hora para outra? Como que essa música surgiu? Como que esse poema apareceu? O médium consciente, cujo mecanismo da mediunidade é consciente, ele é sempre o intérprete de um pensamento alheio. Ele sempre é aquele que vai ouvir o pensamento alheio, vai traduzir e assimilar no seu conjunto consciente e vai depois transmitir essa mensagem. Então, ele não perde a vontade, ele não perde a consciência, e é difícil só saber se ele está sofrendo interferência ou não. Então, quando você está num trabalho onde tem médiums dessa categoria,
Muitas vezes, e na maioria das vezes, a dúvida é: eu não sei se esse pensamento é meu ou é de uma entidade espiritual. Eu não sei se o que aconteceu comigo foi meu mesmo ou foi mediúnico. Mas eu sei que é um pouco estranho. Todo médium intuitivo, todo médium consciente, quando sofre a pressão de um pensamento externo, ele, se fizer um autoconhecimento, se ele tiver uma consciência maior do que é o pensamento e o sentimento dele, ele consegue distinguir que isso tem uma diferençazinha. Aí ele consegue perceber que ele foi utilizado naquele momento, ele foi instrumento para manifestar um pensamento. Exemplo, o próprio Divaldo Franco. Em muitas palestras dele, para que vocês todos devem ver e ouvir, em muitas palestras dele, ele fica consciente. Ele fala, as histórias que ele conta se desenrolam com uma clareza e com uma qualidade de informação assustadora, porque esse homem vai para lá, volta para cá, ele faz uns, fantástico, ele não se perde na linha de raciocínio, e você percebe que ele está o tempo inteiro consciente, pleno dos seus reflexos, da sua vontade, do seu raciocínio, mas ele está ali inspirado e intuído por entidades espirituais. Algumas vezes ele narra, inclusive, que as entidades permitem que ele, enquanto ele relata determinados fatos, ele enxerga na sua frente, numa tela que é projetada à sua frente, todos os acontecimentos. E ele simplesmente vai olhando aquilo e narrando aquilo. Ele é um médium consciente nessa hora. Ele participa com a vontade dele, né? E tem o intermediário. A grande maioria de nós é médium semi-inconsciente. Ou seja, metade do tempo a gente tem consciência do que está acontecendo e metade do tempo a gente não tem consciência. Quando eu falo metade, não é 50-50, porque tem médiuns que guardam uma maior parte e tem médiuns que guardam a menor parte. Na verdade, tem tudo a ver com vontade e com consciência. Né? A vontade do espírito... Não, agora eu estou ocupada. Tem alguém com isso. A vontade do espírito se projeta sobre a mente do médium e ele guarda um nível de consciência disso. Estão me acompanhando? E tudo isso é processo, tá? Isso é processo. O que é processo? O que é mecanismo? Tem a ver com a qualidade dessas engrenagens físicas. Não tem a ver com a qualidade moral do médium. A qualidade moral do médium é outra questão. É outro departamento, né? Ok? A partir deste ponto, eu vou abrir para que vocês comecem a fazer perguntas ou me tragam aquelas perguntas. Eu quero ver se vocês entenderam isso que a gente colocou, isso que eu coloquei agora. O que é que tem de dúvida? Aproveitar que a gente tem alguns minutos ainda antes dessa sala cair também. Tem uma pergunta. Diga, minha querida. Todo o médium consciente, ele nunca vai ser um médium de incorporação? Nunca vai ser? Não, pera, porque existe o médium consciente de incorporação. Só que a incorporação, que é a psicofonia, né, no médium consciente, ela se faz com suavidade. Por quê? Porque a entidade espiritual ela não se apossa do organismo físico em todas as suas propriedades, como no mecanismo inconsciente. Deixa eu ver se eu explico de uma outra forma. É assim, ó. Imagina que você tem o corpo físico e o perispírito, né? O corpo fluídico. Então, esse corpo fluídico, ele reveste, ele se acopla ao corpo físico. No médium consciente, eu tenho esse conjunto todinho aqui. E tenho uma entidade espiritual que projeta o pensamento na mente desse encarnado, desse médium. Esse médium, ele processa essas informações e transmite.
Ele é psicofônico. Ele é psicofônico. O mecanismo que se faz, a maneira como essa mensagem vai chegar aqui, é que é consciente. No médium semiconsciente, ele está acoplado no teu perispírito, mas ele está levemente afastado. Ele tem um afastamento temporário, porque este ser que pretende passar essa mensagem, ele manipula determinadas áreas cerebrais e neurológicas que vão atuar diretamente na mão de um médium ou no aparelho fonador do médium. Então, essa entidade, ela atua na área da fala e ela domina a fala, fisicamente falando. Por isso que é mecanismo, é físico. Ela domina a fala, mas o médium, ele está do lado com consciência. Com consciência. O mecanismo é de acionar cérebro, mas eu estou com a consciência aqui, do lado, presente. Percebe como já é diferente do primeiro? Semiconsciente. No inconsciente, tanto que ele lembra, né? Ele lembra mais ou menos. Ele lembra mais aí. ou menos, ok? Isso Quando aí. você tem o inconsciente, eu tenho o corpo físico, o perispírito, o médium sai totalmente, permanece ligado só no cordão fluídico. Essa entidade, ela se aproxima mais do ponto de vista físico, domina todas as áreas neurológicas, domina as áreas do nervoso, do circuito nervoso central. Esse veículo é totalmente dominado por esse espírito. O médium que mora aqui, afastado, pode estar fazendo qualquer outra coisa. E o que liga ele aqui a esse mecanismo é a consciência moral, e não é a consciência física. Por isso que ele não tem lembranças. Ficou mais claro? Entendi. Ficou sim, Ficou? obrigada. Ótimo. Ficou assim. Façam perguntas, porque com as perguntas a gente vai clareando mais ainda, ok? Agora, vocês conseguem perceber... Tu consegue perceber, eu já vou te responder, Catmile, que nesses três processos, nesses três mecanismos, se eu não tenho uma pessoa que é o médium com autoconhecimento, as coisas acontecem à revelia? É por isso que a mediunidade causa medo. Pronto, Catmile, faça a sua pergunta, querida. Eu fiquei 3 meses agora internada no hospital psiquiátrico, porque eu tive um surto psicótico, onde eu tomei uma quantidade muito grande de medicação. E eu passei 4 dias internada na UTI, sem lembrar e me recordar de nada quando eu acordei. Então, é como se eu tivesse dormido e acordado no outro dia, mas isso passou 4 dias e eu fiquei em coma. Entendo. Isso tem a ver com o que você falou? Eu não me recordar, fisicamente falando, com tudo o que aconteceu. Sim, Catmile, é possível, e para que a gente possa entrar, por exemplo, nos detalhes da particularidade da tua história, nós teríamos que fazer uma averiguação bem grande. Por quê? Porque a gente não pode, por saber e conhecer os mecanismos de uma mediunidade e de uma interferência espiritual, eliminar também as questões que são físicas e fisiológicas suas, ok? Se você desejar, depois a gente faz no particular uma conversa mais orientativa no teu caso. Para o grupo aqui, o que importa, o que Catmile fala é isso. Nem tudo é mediunidade e nem tudo é problema psiquiátrico. Mas esses dois elementos, o psiquiátrico e o mediúnico, eles se entrelaçam. Então, a gente tem que fazer um estudo muito apurado, de caso a caso, para ter a melhor orientação. Por quê? Vai haver necessidade de medicação psiquiátrica e vai haver necessidade de intervenção espiritual. E isso a gente só consegue através dessa avaliação minuciosa de caso por caso. Mas é possível, sim, que aí haja um componente espiritual, que aí haja uma interferência de espíritos que estão ao seu lado ou ao lado de nós, quando esses fenômenos ocorrem,
justamente para nos chamar a atenção desse outro lado da vida, dessa realidade maior que cada um de nós porta. E por sabermos que somos reencarnantes, espíritos em processo de evolução, entrando e saindo nas experiências materiais, com o intuito de aprendizado, de renovação, nós também temos no componente da reencarnação um componente que se chama recuperação de atos, né, passados, reparação de erros de um pretérito longo, passado longínquo ou passado mais próximo. E nesse entrelaçamento de vidas, tudo isso representa a nossa história. E se a gente for olhar a história da humanidade, da qual nós somos protagonistas o tempo inteiro, a história da humanidade terrena não é lá muito bonitinha. A gente já guerreou, já matou, já fez coisas horrorosas, esdrúxulas, e graças ao Deus Todo-Poderoso, estamos agora aqui com a oportunidade de renovação e também de colheita. Porque a liberdade de plantar nós temos, mas a obrigatoriedade de colher é da lei, né? Encarar isso desta forma é encarar de uma maneira bem positiva, para nós não nos colocarmos como vítimas, mas como indivíduos abençoados num processo de renovação, onde algumas coisas muito ruins podem ocorrer como sintomas para nos tirar do lugar comum e nos levar numa condição melhor, ok? Catimile, qualquer coisa que você queira, depois a gente faz no particular alguma colocação. Pronto. Tá bom, Okay? Obrigada. Ok. Quem mais? Alguém? Emília, por tá me exemplo, você vendo? falou de um processo. Agora, Espera só um pouquinho, Neide. Deixa eu falar aqui com Jane, com a Lila. Diga, Lila. você falou que, por exemplo, o Divaldo, em várias palestras dele, né? Ele fala exatamente, inclusive, ele pede muito quando tem alguma coisa que os médios controlem, né? Os espíritos, que só chegue aqueles espíritos que estão querendo mesmo contribuir. E então, ele fala muito disso, do controle também da pessoa, enquanto indivíduo encarnado, tem esse controle, né? Isso. Então, ele pode também, então, vai do indivíduo poder aceitar essa manifestação ou controlar essa manifestação, não é isso? Isso. Você ganha controle, além de ganhar controle sobre o mecanismo, você ganha controle sobre as suas forças de pensar e de sentir e manifesta no momento em que você acha mais adequado. Então, quando você ganha esse controle, as entidades espirituais, elas não te tomam em qualquer lugar, porque você é tomado por essas forças externas, em qualquer lugar, em qualquer ambiente, quando você não tem domínio sobre você mesmo. É só olhar nessas pessoas, que são até parentes nossos, pessoas muito próximas, e que se deixam tomar por essas forças, porque não reconhecem essas forças. Porque nem admitem essas forças. Então, não faz um processo de autoconhecimento, de reconhecimento do seu potencial e acabam virando marionetes, né? E existem processos, a gente não pode ser tolo para não perceber que existem processos altamente imantados, entidades que encarnam praticamente junto com aqueles que estão encarnados. São processos de simbiose psicológica, psíquica, que fazem com que, quando alguém encarna, toda essa leva de pessoas, que são espíritos, venham junto, mas faz parte do processo. Tem tudo a ver com a maneira como a gente vive a nossa vida. Agora, ganhar domínio sobre isso, primeiro, é ganhar domínio sobre você. Como é que eu ganho domínio sobre mim mesmo se eu não reconheço nem o que eu sou, quem eu sou, o que eu posso fazer com os meus pensamentos? Vocês já viram o pensamento de vocês? É igual o meu em muitos momentos? Parece que gira feito piloto automático.
Só depois que você faz a porcaria que você fala, meu Deus, o que foi que eu fiz? Você vive no piloto automático, né? Quando que você vai parar o piloto automático? Quando você olhar e falar, opa, esse pensamento, ele está me dominando e, na verdade, eu sou superior a ele. Eu tenho que dominar o pensamento. Eu tenho que fazer a escolha de quais pensamentos vão morar em mim. Quais são as emoções que vão morar em mim? Ou melhor, como eu vou direcionar todas essas emoções? Porque as emoções, elas são alertas. Então, o medo é uma emoção de alerta, a tristeza é uma outra emoção de alerta, a raiva é uma emoção de alerta. O que eu vou fazer com cada emoção dessa é que é diferente. Porque a emoção eu não posso eliminar. Você pode eliminar a emoção? Não, você pode dar direção a essa emoção, né? Agora, se você não consegue fazer isso, você sozinho, como é que você vai fazer? Você vibrando naquelas ondas mentais que se acomodam e ganham ressonância com outras mentes iguais. Lembram da ressonância da aula passada? Você vibra, ressoa e você tem um ganho maléfico ou benéfico. Então, como é que você vai controlar o que vai vir até você se você não controla nem a onda mental que você emite? Percebe? Então, ganhar autonomia de mediunidade, em matéria de mediunidade, é ganhar autonomia primeiro em si. A maioria de nós que está nessa sala consegue fazer esse processo só pelo autoconhecimento e pela observação de todos esses fenômenos. Algumas pessoas, por exemplo, como Catimiri, pela pequena experiência que ela trouxe para a gente, vai precisar de uma ajuda específica e especializada para que direcione esse entendimento e ela passe, então, a ter domínio maior sobre aquilo que está cometendo e está causando mal, inclusive um coma, percebe? E aí ela tem que ter um entendimento das forças espirituais e das forças que ela mesma produz pelo próprio organismo, porque nós temos um organismo que, regrado, produz substâncias, desregrados, produz outras. E essas substâncias, elas se manifestam. Estão me acompanhando? Faz sentido? Total. Né? Isso. Vanessa, até que hora a gente consegue ir? Eu acho que nós estamos quase encerrando, né? Você tá Tem vendo? mais 9 minutos. Você me avisa quando tiver faltando 3 Eu levanto a mãozinha assim, tá bom? Ótimo. Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta? O que não ficou claro nesse momento? Diga, Queca. Oi. Não, eu queria uma experiência. Quando eu estou num trabalho mediúnico e tenho a incorporação, o que acontece comigo? Eu estou ouvindo o que eu estou falando, estou pensando em outra coisa e eu ouço o doutrinador, tudo direitinho. Na hora que o espírito vai embora, eu esqueço tudo, eu não sei mais nada do que aconteceu. Quando você está dentro do processo da manifestação... Eu estou pensando em uma coisa completamente diferente do que eu estou falando. Eu ouço o que eu estou falando, eu sei o que o espírito está falando, e depois, quando eu escuto o doutrinador, tudo isso. Quando vai embora, o que acontece? Você esquece. Aqueles minutinhos eu lembro, depois eu esqueço, eu não sei mais. Isso. Muito provavelmente, o pouco que você me fala é um processo inconsciente, quase beirando a semi-inconsciência. O que é isso? Você se desaloja com o corpo fluídico do corpo físico, o corpo físico é cedido à entidade espiritual, incorporação não significa que esse espírito entra dentro do corpo, não. Ele vai manipular todo esse conjunto neurológico. Enquanto isso, você, do lado, tem a consciência lúcida. Você não tem a consciência corporal, porque memória corporal, consciência corporal está no cérebro. O cérebro é físico. A tua consciência que está aqui está com a mente. E com a mente, você olha o que está aqui, você ouve o que está aqui, você percebe o que está aqui de longe.
Você consegue até pensar outras coisas, ter outro tipo de diálogo. Por quê? Porque você está participando em espírito de um conjunto de experiência no plano astral, enquanto a entidade está aqui, falando no mundo físico, através desse veículo físico, ok? Quando ela vai embora, você se acopla de novo, mas na memória física não tem nada. Tem só na tua memória espiritual. Então, nos primeiros 2, 3 minutos, você lembra, porque está vivo. Mas a hora que você se acomoda no seu corpo novamente, nessa memória física, não existe nada. Você entendeu isso? Faz sentido? E às vezes faz. Às vezes eu sinto a dor que ele está sentindo. De vez em quando eu sinto isso. No momento eu sinto a dor. Se ele desencarnou por algum processo, eu acabo sentindo. E depois vai embora, acabou. Sim, vai embora, acabou. Mas o estranho é que eu penso numa coisa e falo outra. Então, né? isso então, a gente... também é um modo de eu perceber que não sou eu. Porque você fica meio em dúvida, né? Será que sou eu? Será que não sou? Mas aí já eu fui percebendo que não. Que realmente eu dá para perceber que não sou eu. O médium que tem maior dificuldade de perceber se é ele ou não é o médium consciente. Percebe? Por exemplo, eu estou falando com vocês, a minha mediunidade, ela não é ostensiva, é uma intuição. Em alguns momentos eu preparo de uma maneira, eu não sei se vocês lembram a primeira aula, quem esteve na primeira aula, o tempo inteiro eu insistia em colocar projetar uns slides. E o tempo inteiro a minha mente falava, não faça, não projete. Eu ficava numa guerra. E ainda, mesmo assim, com todos os anos de experiência, eu ainda fico em guerra mental. Mas não era. Então, quando eu parei de brigar com o meu pensamento, não projetei nada. E quando eu fui projetar, porque eu insisti, não deu certo. Aí a entidade que mora perto aqui fala, tá vendo, tonta? Por que não presta atenção? Vocês percebem como é que é? É um aprendizado constante, diário. E a gente vai tendo as evidências diariamente. Vai ficando ligado para perceber. Agora, o que é que você vê isso como essa entidade queria o quê com isso? Na verdade, eu tenho muita experiência de falar em público, o suficiente para não insistir 2 vezes na mesma coisa que não dá certo do primeiro minuto. Se no primeiro minuto não deu certo o slide, eu já devia ter acertado a sugestão, porque no meu coração eu já sentia que o envolvimento com vocês não precisaria naquele momento da projeção. Mas a Maria Emília, que preparou, botou no caderno, fez os slides, ela queria projetar os slides. Você entendeu? E o médium tem muito disso. No dia a dia, você tem muito disso. Pois é, Emília. Não é não, Osmário? Pois é, que eu diga, né? É verdade. Pessoal, a gente tem 4 minutos. Eu fiz o trabalho que eu tinha me proposto hoje, deixei mais solto do que quando eu briguei comigo mesma na primeira semana, brigando com esses pensamentos. Esses 3 últimos minutos, como a gente havia combinado, nós vamos fechar do mesmo jeito que a gente começou. Eu vou colocar a mesma música, eu vou convidar vocês a fechar os seus olhos. Quem tiver dúvida, eu vou abrir na terça-feira de novo o grupo para a gente interagir, tá? Meu particular fica à disposição. E nesse momento a gente agradece a Deus, agradece a essa força. Se tiver algo para que você indique de leitura, aí também você... Pode me pedir no meu particular o que você quer especificamente, ou espera no grupo, você põe no grupo na terça-feira, tá bom? Tá. Que nós possamos, nesse encerramento, nesse finalzinho, inspirar agradecendo por esse momento, não só de uma conversação, mas de que, com certeza, essa espiritualidade amiga, ela caminhou pelo nosso lar. Guarde isso na sua mente, no seu coração, a certeza de que entidades maravilhosas
de luz visitaram o teu lar e continuam aí, proporcionando a cada um de nós essa refrigeração na mente, no coração, a harmonização do nosso ambiente de casa, e o quanto isso é gratificante. Senhor, muito obrigada. Forças poderosas da natureza e da vida, muito obrigada. E que possamos estar sempre unidos no que de mais nobre e belo cada um de nós possui. Que durante a semana que nós lembrarmos deste grupo, vibremos por cada um de nós, pelas dificuldades pessoais, pelos dramas pessoais, porque somos todos irmãos na humanidade. E que a luz que mora no nosso íntimo se expanda e se espalhe, deixando um rastro de humanidade, de luminosidade, do tamanho que a gente já pode deixar, mas que não seja insignificante essa minha estadia nesse plano, nesse momento. Que eu possa fazer a diferença, nem que seja colhendo uma única concha ou estrela do mar na beira do mar e jogando para dentro dele novamente. E que seja assim, segundo a tua vontade, mas que a nossa vontade também se esforce muito por caminhar nessa trilha de luz que amplia cada vez mais a nossa possibilidade. Graças te damos.